Olá. Boa noite, Patrício. Boa noite, Nicolas. Fala Nicolas, porque eu li o nome da Ju em cima ali. Boa noite, Eren, Ianca, Daniel. Bom, hoje aqui a gente vai começar o arcadismo, gente, dando sequência aos nossos estudos de escolas literárias brasileiras do período colonial. Essa é a última escola do período colonial, né? Porque depois dessa foi o romantismo já era a independência do Brasil. Então a gente vai ver hoje como que o contexto histórico do Brasil naquela época, né, com o ciclo do ouro, Minas Gerais, como que isso influenciou a arte, que a gente chama de arcadismo. É mais focado na literatura, não tem muita pintura, a gente não vai comentar dos movimentos neoclássicos que tiveram na Europa, a gente não vai poder comentar muito também do iluminismo, que é uma coisa que vocês vão ver bastante na matéria de história, mas senão a gente poderia passar a aula toda só falando disso, assim, como que isso veio a influenciar os movimentos depois, porque do iluminismo a gente pode falar até do realismo, até do simbolismo, a gente pode falar de tudo, assim. Mas a gente vai se restringir mais à obra poética produzida nesse período de tempo, que é Pode Mandar da Costa, Tomás Gonzaga, esses caras aí. E, bom, acho que é isso. Podemos começar, então. Podemos? O... Vai, João, introduz aí, então, a matéria. Não, introduzir, pode introduzir. Bom, então, o contexto histórico. Gente, o que estava acontecendo? Se vocês lembram bastante do Barroco, a gente mencionou bastante aquela coisa da Bahia, do ciclo da cana-de-açúcar lá, tudo mais, mas o Barroco foi 100 anos atrás, gente. A gente está comentando agora de 1700. 1700 no Brasil, o que estava acontecendo, gente? Eles acharam outra coisa muito valiosa aqui. Nas explorações para o meio do país, começando a ver no meio do território, tudo aquilo que eles tinham achado, eles achavam muito ouro, pedras preciosas e metais valiosos. Então começou a exploração ali do ciclo do ouro de Minas Gerais. O Barroco foi 100 anos atrás. Sim, a gente lida, por enquanto, a gente lida com escolas literárias, períodos literários que atuam mais ou menos 100 anos. Assim. No Brasil, tu pode chamar de quinhentismo, seiscentismo e o arcadismo, né, que é 1700. No caso é 100 anos atrás, considerando o Ah, arcadismo, sim, né? considerando. Ah, sim, tá, perdão. Eu tô falando de 100 anos atrás, pensando que a gente tá em 1800. 1700, gente. Desculpa, não foi 100 anos atrás, não. Hoje, na aula de hoje, é porque eu penso assim, gente, muito desculpas, não é pra confundir ninguém. A gente tá em 2022. O arcadismo foi em 1760, por aí. Quando eu falo 100 anos atrás, tô falando de 1600, gente. Não é pra confundir pensar que arcadismo foi em 1900, não. Mas o Barroco não foi na Segunda Guerra, né? Caralho, eu acho que eu espero que ninguém tenha se confundido. Bom, mas enfim, o arcadismo ele é um período muito interessante de se falar, mas não é um período muito interessante de se ler. Porque ele é um período que ocorre no meio de muita coisa, assim, por causa do ciclo do ouro, da exploração de Minas Gerais. Teve a Inconfidência Mineira, com um evento muito importante para a época, que é uma tentativa de formar uma república a partir de Minas Gerais, por causa dos altos impostos contra o ouro que tinha na época. Essa tentativa de república nunca existiu, na real, era só uma ideia que nunca saiu do papel, todos eles foram presos antes dela acontecer, por isso que é uma inconfidência, né? Porque eles foram delatados, foram tipo, tinha um X9 ali no meio e acabou com o movimento na hora. E é interessante a gente comentar isso porque a maioria dos escritores que a gente vai ver hoje estavam lá, estavam presentes na Inconfidência. Um deles foi preso, inclusive, o outro foi exilado por causa disso. Então, eles eram pessoas intimamente envolvidas com a política da época e eles eram pessoas muito ricas também, né, gente? Lembrando que nessa época ainda, 1700, o Brasil não era povoado ainda, né? O Brasil era a colônia, tinha relação direta com a metrópole, não tinha uma necessidade de povoar, de criar população, criar cultura. Tinha um pouco, tinha uma pouquíssima formação de metrópole e cidades aqui. Começou uma espécie de público leitor nessa época, que é uma coisa muito interessante, porque se vocês bem lembram, toda a arte escrita produzida no Brasil, lá em 1500, quando a gente falava da Carta do Feroz de Caminha, do Hans Staden, as Crônicas dos Viajantes, tudo isso era produzido e era levado de volta para Portugal. Hans Staden era best-seller em Portugal, lá na Alemanha, mas não aqui. Aqui no Brasil, de fato, não existia ninguém que lia. No arcadismo começou a produção. Começou a se formar um público leitor. Então isso é uma coisa muito bacana, porque no romantismo já vai começar o folhetim, já vai começar vários livros a ser publicados em jornais, assim. Então vai ter uma divulgação bem maior da leitura e dessa aproximação do público leitor com a obra e junto com o autor da obra, né? Vai ser uma relação bem diferente. Outra coisa também a se notar é que a Europa estava passando por
como é que eu posso dizer isso? Uma espécie de reação aguda contra o barroco. Por que aguda contra o barroco? Porque em 1700 começou o iluminismo, teve a Revolução Francesa. São tópicos incrivelmente complexos que, se a gente tentar resumir, é assim, gente. Lembra que no Barroco foi também a tentativa de tentar voltar para aqueles valores de Deus que o Renascimento abandonou. O Renascimento falou, não, o homem é o centro das coisas, agora o homem é o senhor do seu próprio destino. Na Europa, ali, depois do Barroco, falou assim, não, gente, a igreja voltou, estamos aqui para ficar, é isso. Mas tinha uma pequena crise existencial ali no meio, né? Vocês podem lembrar o Memento Mori, lá, aquela coisa de, ai, Deus é muito maior, mas será que só isso vai me salvar? Você lembra que tinha muito papo de culpa? Eles tinham bastante medo de morrer, gente. O neoclassicismo decidiu, sim, apostar em dobro naquela ficha do romantismo e falar assim, não, é o seguinte, gente, dá para explicar tudo pela razão, a gente não precisa da igreja mesmo. E a igreja deixou de ser uma coisa muito importante nesse período de tempo de fato daí. A igreja deixou de ser uma instituição dominante na Europa. Com o iluminismo vieram várias pesquisas, várias teorias. Assim, teve a enciclopédia, que foi uma das coisas mais importantes para catalogar e o conhecimento na época, assim, uma coisa que era o livro que sabe tudo, sabe? Tu procura, quer saber alguma coisa, enciclopédia, era o Google da época. Então, assim, eu lembro que nessa época, de fato, eles tinham que abrir livros e pesquisar, gente. Imagina essa vida. Então, assim, foi uma mudança no pensamento bem forte. E outra coisa também foi a Revolução Francesa, que além de dar um novo público, né, o público burguês, né, agora tem um público mercantil, teve a Revolução Industrial, teve aqui na América, teve a independência dos Estados Unidos, que foi o maior tipo de influência para a Inconfidência Mineira, foi a independência dos Estados Unidos, que são lá na República. Então, assim, gente, tem muita coisa acontecendo. Conforme o tempo vai passando, a gente vai chegando perto da contemporaneidade, na linha do tempo, vocês vão ver que vai ter muita coisa acontecendo. Não era que nem 1500 que a gente podia resumir o século em as grandes navegações estão acontecendo e estou catequizando gente aqui. Isso é 1500, a gente pode falar. 1500 no Brasil é isso. É duas frases. 1700, olha, tem Revolução Industrial, Revolução Francesa, Iluminismo, Independência Americana, Inconfidência Mineira. Tu tem o ciclo do ouro aqui no Brasil, que é um tópico extremamente complexo. Tem algumas outras revoltas acontecendo aqui no Brasil, no Nordeste. Sim, então é muito longo o período de tempo e a quantidade de autores e de público vai começar a aumentar. Assim, vai ter mais obras para a gente começar a falar e a gente não vai poder tipo só falar dos 3, 4 que vieram escrevendo aqui. A gente vai ter que realmente selecionar quais são os mais importantes. No arcadismo tem alguns autores que a gente vai deixar de fora, tipo Frei Santa Rita. Frei Durão. Santa Rita. Oi? Durão. Durão, isso. A gente deixou ele de fora, ele escreveu um épico lá, a gente não vai poder falar dele, a gente não vai poder falar de alguns outros que participaram da Confidência Mineira. Mas, assim, os que estão aqui são os grandes nomes essenciais, né? E para falar um pouco mais, antes agora, para falar mais do estilo técnico do arcadismo e como o estilo técnico do arcadismo se difere bastante do barroco, já que é para ser uma resposta meio que do barroco, vou falar mais das características gerais, né? Sim. Acho que eu já falei bastante, falei, João. Não, tudo bem. Bom, gente, eu acho que a coisa mais marcante, assim, do arcadismo é, sem dúvida, o ambiente dentro do qual ela é localizada, assim. Sempre que vocês lembrarem de arcadismo, vocês têm que lembrar que é uma coisa tipo todas as imagens que estão sendo passadas no fundo desse negócio, assim, sabe? Tipo, essa e outras, assim. É um ambiente bucólico, natural. É um ambiente onde tem, tipo, mato, natureza, paisagens bonitas, fazendas, esses locais, assim, sabe? E por que que isso acontece, né? Conforme as cidades iam, assim, se expandindo por alguns motivos mais filosóficos, assim, os autores que nelas se encontravam, eles meio que tentavam se projetar para fora daquele cenário de onde tinha aquele burburinho muito grande acontecendo com revoltas, com guerras, etc. E tentavam criar uma figura alternativa de si próprios, assim, que era um pastor que cuidava de um rebanho e que morava ali numa terrinha bem longe da cidade, longe dos problemas, onde ele podia simplesmente se focar ali nos sentimentos dele por uma outra pessoa, uma amada, que também era uma pastora, né, que também vivia numa situação como essa que ele vivia.
No sentido, assim, da forma da coisa, a gente vai ver que vai dominar o poema e também o poema com elementos, assim, clássicos mesmo, né? Quando a gente fala neoclassicismo em literatura em português, o sinônimo disso é arcadismo, não tem nada diferente um do outro, assim, a rigor. Então, se vocês lembrarem, assim, do que, pô, o que, que é mais relevante da arte clássica, né? Ah, não, a arte clássica, ela tem a medida nova, ela tem o soneto, que são coisas ali que são bem definidas, assim, bem pensadas, quase que racionais, né? O soneto, ele tem sua própria métrica, sua própria aparência, os versos decassílabos, eles têm um padrão muito bem definido. ah, A gente falou isso naquela aula do Renascimento, né? Essa coisa a forma apolínea, né? Essa coisa meio perfeita que preza pela forma matemática, que tu pode achar o padrão racional, tu usa a tua racionalidade para compor um poema metricamente em harmonia com a natureza, com as leis da matemática, tudo mais, assim. Nicolas perguntou se arcadismo tem a ver com arcaico. Não, o Léo tinha falado isso mais cedo. O arcadismo, ele deriva de uma ilha na Grécia Antiga, né? Uhum. É uma ilha chamada Arcádia. E nessa época, né, que nem o João estava comentando, até eu ia esperar uma ponte melhor para comentar, né, porque o João ele tinha falado sobre essa fuga da cidade, né, o fugério urbano, uma coisa que o João vai comentar daqui a pouco, mas na Europa estava no período de, contemplação não, estava num período, tipo, conturbado, bastante guerra acontecendo, bastante revolta acontecendo, então a cidade não era um lugar muito bom para se ficar. E tinha essa ilha na Grécia Antiga, que é a Arcádia, que era uma ilha onde poetas e artistas iam para lá, só ficar no meio do mato, com os pastores lá, o gado, uma espécie de refúgio paradisíaco, assim, tipo, meu, aqui eu vou tirar minhas férias de verão longe de tudo, vou ficar aqui só escrevendo, só produzindo minha arte, ninguém vai tocar em mim. E as Arcádias eram meio que as academias de arte, sim, as academias que te ensinavam a escrever, a fazer as belas artes, né, da escrita, da pintura, das artes plásticas, que muitos desses autores que a gente vai ver, quase todos na real, né, foram lá para as Arcádias para aprender a escrever, aprenderam essa forma nova de escrita, que é o modelo do arcadismo, né, que é bem parecido com o modelo do Renascimento. É um Renascimento 2.0, o arcadismo, a gente pode falar isso também. E então o nome arcadismo vem porque eles prezavam essa forma de escrita e prezavam esses os pastores gregos, assim, esses artistas gregos daquele período, assim. E tem uma relação direta com isso. Tem o mesmo radical com a palavra arcaico, mas não tem relação direta, não, Nicolas. Uhum. Eu acho esse raciocínio ele é super assim, intuitivo, né? Você achar que é comparado à arcaica, mas não, é uma ilha aleatória na Grécia, tá ligado? É meio estranho. Aproveitando aí que o Léo já falou da fuga do urbano, assim, tem uma coisa muito interessante no arcadismo que ela não aparece do jeito que aparece no arcadismo em qualquer outro lugar, assim. O arcadismo ele tem clichês. E que é clichê, né? Clichê é uma coisa que a gente olha assim e a gente fala, nossa, isso aí tá tão batido, sabe, hoje em dia, né? Mas clichê, assim, a definição formal de clichê é uma coisa que ali durante um período, dentro de uma coisa mais artística, assim, se repete constantemente. Basicamente é isso. E os clichês do arcadismo tem vários, assim, além desses tem o Carpe Diem, que é muito conhecido, tem... Fala um outro aí, Léo. Eu tinha caído por um segundo, pode repetir o que você falou, João. Não, eu tô falando dos clichês do arcadismo aqui. Além do Fugere Urban e da Área Mediócritas, tem o Carpe Diem, Ah, o tem... neoplatonismo, né? O Sim, sofrência por amor, assim. Terminologia romana, eles falam do tanto que é Tomás latim, né? Gonzaga. Eles usam bastante do latim, gente. Vão usar bastante deuses romanos. O Tomás Gonzaga, especialmente, vai usar bastante a figura do Cupido para falar que o amor é uma coisa meio imprevisível, assim, mas que através da tua racionalidade tu tem que resistir às tentações do Cupido. Fala bastante de Vênus. O Cláudio Manuel da Costa vai usar um mito grego que é da Nise e do Fido. Sim, então esses são clichês mesmo, assim, né? Qual o significado de Carpe Diem? Carpe Diem é aproveite o dia. Em inglês, seize the day. Em francês eu não sei falar agora. Mas é essa ideia de que tu tem que aproveitar os momentos, aproveitar o presente, valorizar aquilo que tu tem agora. Tem uma É coisa um bem poema muito legal. bom de Oi? exemplo, mais tarde. A gente vai mostrar um poema que tem um exemplo muito bom de Carpe Diem É. mais tarde. E também, o Carpe Diem é uma coisa que tinha no Barroco, como vocês bem podem lembrar, mas era um Carpe Diem meio culpado, um Carpe Diem meio mórbido.
que é o Carpe Diem pro Barroco, como vocês bem lembram, aqueles que viram a aula, aqueles que não viram vão entender mais o que eu tô falando quando verem, ou quando estudarem. O Barroco, tu tem essa ideia de que a tua vida é pequena perante a vida de Deus. Tu é mortal, tu vai morrer, tu vai passar. Então tu tem que aproveitar o pouco tempo que tu tem. Tu tem que aproveitar. Tipo, faz a melhor coisa que tu tem, peca, Deus provavelmente vai te perdoar, sim. O Carpe Diem pro arcadismo é uma vibe mais positiva, no sentido assim, olha só como tá tudo lindo e pleno nesse campo. Olha só as ovelhinhas, o rebanho. Não é tudo tão bonito? Por que tu não pega o livro Vamos hoje e vai aproveitar. descansar? Tem que, tipo, essa vibe meio, como é que eu posso dizer? Meio passarinhos voando, assim, sabe? Meio passarinhos voando, meio de autoajuda de Instagram, sabe, gente? É isso, Essa, assim, vou tem essa, as fotos do arcadismo, vocês vão perceber que são imagens que com certeza daria pra você escrever com um glitter bom dia em cima e a tua mãe te bom mandaria. dia, assim, o sol nascendo, campinho, Sim, rebanho. meu, o arcadismo é isso, entendeu? É uma coisa, tipo, fantástica, assim, sabe? Uma Bom, mas coisa, tá, tudo bem. Esses dois clichês latinos que a gente colocou aqui são os mais importantes, além do Carpe Diem, né, que a gente já tinha falado na aula anterior. Inclusive, tem um poema do Gregório na aula anterior que também é muito bom para você pensar na noção de Carpe Diem mais mórbido, né? Que tem aquele final, né, do terra e cinza, em pó, em sombra, em nada. O primeiro clichê é o Fugere Urban, que é o que a gente já falou mesmo, é a fuga do ambiente urbano para dentro do ambiente idílico, um ambiente natural, um local simples, assim, onde você ia viver a sua vida como um pastor, assim, como alguém que não tinha muito com o que se preocupar, fora as coisas que envolvem a vida nesse lugar, sabe? E a vida nesse lugar é representada muito bem pelo outro clichê, que é o Área Mediocritas. Esse clichê ele fala basicamente que a vida da pessoa é dentro do contexto assim da parada de tipo tá lá dentro de um lugar bucólico, de um lugar calmo, assim, é real uma vida medíocre. É uma vida medíocre não no sentido de triste, de deprimente, mas uma vida medíocre no sentido dela ser, dela ter pouca coisa, sabe? Dela ter pouca coisa, não só no sentido de posses, assim, mas de como todo dia for mais ou menos o mesmo, sabe? E ainda que todo dia seja o mesmo, é o suficiente. Você vai lá e você vive, você sobe esse momento de paz, de plenitude e fica bem. Porque é disso que tu precisa, basicamente. É tipo isso. Era tipo rico, cheio de posse, dizendo que era maravilhosa a vida simples. É exatamente isso, era cara. 100% isso. Era Né? 100% isso. Porque quem escrevia tava na cidade, meu. Quem escrevia não era pastorzinho, não tinha ovelhinho. Quem escreveu isso nunca foi pro rural, nunca foi pro campo na vida, nunca foi pastor. Sim, meu. Eles É, ficavam lá conspirando. Era todo um maçom ali, tá ligado? Eles iam para ficavam lá Portugal estudar, eram todos maçons. advogado, assim, essas coisas. Era bem. Nossa, assim, é bem um projeto, um side project, é um B-side, assim, o lado de cima do disco é em confidência e o lado de baixo é o arcadismo, assim. Mas enfim, vamos dar uma olhada, vamos dar uma tocada aqui nas próximas coisas. Você quer falar desse, Uhum. Léo? Você quer falar qual? Aham. Não, Fala aí. então, para falar agora como que o arcadismo assim, se deu no Brasil de fato, né? Junto com o aspecto todo de Minas Gerais sendo esse novo polo tecnológico, econômico, colonial, exploratório, blá 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 blá. Que foi estudar na Europa e trouxe essas características do arcadismo para cá, trouxe essas características do neoclassicismo para cá. E o que eles mais têm de interessante, assim, que eles trouxeram, é, além dessa vida pastoril, de camponês, assim, além da métrica, da medida nova da época do Renascimento, né, o soneto, com 4 versos, dois em três, dois em quatro, além disso tudo, eles trouxeram algumas peculiaridades únicas, assim. Por exemplo, alguns deles são parecidos com o barroco, alguns deles são um pouco mais sentimentais. Eles trouxeram uma nova visão da figura do índio. A gente vai ver isso especificamente agora para falar de cada autor, assim.
Mas, assim, importante se lembrar é que essa visão pastoril, essa visão dos clichês que o João comentou, tinha muito na Europa, mas aqui ela ganha uma dimensão nova porque tu sabe, e eles sabiam na época, né? As pessoas que escreviam, elas tinham que usar pseudônimos ainda para não saberem que eram eles, né? Porque senão eles eram presos. O Tomás Gonzaga escreveu uma parte, se eu não me engano, quando ele estava preso da poesia dele. Então, assim, pelo fato deles nunca terem ido para campo, pelo fato deles terem criado toda essa estética, todo esse visual de campo, de vida no campo, eles acabaram formando, assim, uma ideia de campo que não existe. E essas características todas a gente chama de bucolismo. O que é esse bucolismo que a gente está falando faz um tempo aqui já, que é a palavra-chave para entender o arcadismo. Bucolismo é a palavra que engloba toda essa fuga do urbano, fuga do ruído, fuga da cidade, vida pastoril, uma vida sem preocupação, uma vida leve, uma vida no campo com a tua amada ou sofrendo por amor, uma vida que tu pode aproveitar o dia sem se preocupar com nada. Tem muitas discussões. Eles eram presos porque eles eram conspiradores contra o governo de Minas Gerais. Muitos deles não gostavam do governo. Inclusive, o Tomás Gonzaga tinha uma carta chilena, umas cartas chilenas, chilenas. que é uma espécie de poesia satírica contra o governador de Minas Gerais na época. Todos os grandes inconfidentes, né, eram escritores de alguma maneira. O Cláudio Manuel da Costa, que é o cara que a gente já pode passar pro Cláudio Manuel aí. Falando do Cláudio Manuel, esse cara foi meio que o início do arcadismo no Brasil. Ele foi inconfidente, ele foi conspirador, ele era maçom, ele era rico, ele era estudado. Inconfidente é essa coisa que a gente está falando, a Inconfidência Mineira, que é esse plot, esse complô que eles tentaram fazer para transformar Minas Gerais especificamente, isso vocês vão ver em história, gente, mas Minas Gerais especificamente como uma república separada do Brasil, não faz o menor sentido, porque Minas Gerais fica no meio, né? não Fazer tem um saída por cinturão, baixo, assim, o Brasil tem um mas buraco tipo, no meio, eles né? queriam que Minas Gerais fosse uma república independente, que todos fossem iguais, apesar que nem todos eles eram abolicionistas da escravidão também, e eles foram delatados e presos. Cláudio Manuel da Costa se matou na cadeia, inclusive. Todos eles tinham esses ideais de liberdade, do iluminismo, assim. Eles trouxeram isso muito para a poesia dele. O Cláudio Manuel é um caso um pouco específico, porque muito da poesia dele tem barroco. Muito da poesia dele tem uma espécie de um pouco de romantismo também. Influenciou bastante o romantismo, na real. Eu não diria que tem um pouco de romantismo dele, foi muito influente do romantismo. Porque muita poesia dele é focada num sentimento, mas é um sentimento direto. As poesias arcádias. Arcádias? Arcades. Arcades. Elas são bem fáceis de ler. Isso é uma coisa boa. Elas são bem fáceis de ler. Eles criam uma linguagem bem direta e bem simples para ser o oposto do barroco, que o barroco era aquela coisa rebuscada do conceptismo e do cultismo, né? Aquela coisa de usar várias palavras complexas. O arcadismo ele é bem direto, ele é bem fácil, mas ele é chato. Por causa que ele é chato e por causa que ele é meio padronizado para todos os escritores, assim, os grandes arcades brasileiros, né, eles davam alguma mudança assim, no estilo. O Cláudio Manuel ele gostava, às vezes, de misturar os sentimentos do cara que estava cantando, da poesia, do eu lírico, com o cenário, com a natureza. Isso é uma coisa que tornou bem influente no romantismo. Assim. Essa coisa dos teus sentimentos meio que se misturar com o cenário. Eu não vou dar spoiler, na real, vou deixar pro João falar do Tomás Gonzaga, mas falando um pouco mais do Cláudio, ele era um cara que só escrevia soneto, gente. Ele só escrevia soneto. Ele amava muito a forma do soneto. Ele achava o soneto a forma perfeita. Ele era apaixonado pela forma do Camões. Ele tentou fazer uma épica estilo do Camões, uma época chamada Vila Vilha. É uma época chamada épica chamada Vila Rica, aos moldes da época camoniana, daquela coisa dos Lusíadas, assim. Era uma época sobre Minas Gerais e sobre o que estava acontecendo ali na época. Ninguém leu, ninguém gostou, foi apagado pela história. Eu não conheço uma pessoa que leu, nenhum professor meu leu, então não parece muito bacana. Mas o grande forte da poesia dele tá nos sonetos mesmo, e ele é um cara muito desencantado com o amor. Ele é um cara que cantava muito sobre esse amor impossível, esse amor venenoso. Ele fala que o amor é veneno. Ele fala que os centros urbanos são ruídos. Tem uma frase que eu gosto bastante dele, que da torpe lisonja o infame ruído, quando ele fala da cidade, da vida fora do campo. Então ele era bem assim, um arca de, tipo, padrão, assim, tu pode dizer. Ele tinha umas características
muito visíveis, assim. A gente botou um poeminha agora para mostrar exatamente o que a gente está falando. Nise, Nise, onde estás? Onde espera? Achar-te uma alma que por ti suspira. Se quando a vista se dilata e gira, tanto mais de encontrar-te te desespera. Ah, se ao menos teu nome ouvir pudera, entre esta aura suave que respira. Nise, cuido, que diz, mas é mentira. Nise, cuidei que ouvia, e tal não era. O amor engana, o amor ilude ele. Né? Ele é bastante insistente nesse ponto, que o amor é quase que um veneno que impede a tal racionalidade. Mas não é tanto quanto o Tomás Gonzaga, mas ele insiste um pouco que o amor é uma coisa meio ruim, assim, o amor é venenoso. E agora a parte mais interessante do poema, na minha opinião, Brutus. Oi. Então os caras do arcadismo eram uns trouxa. Tem muito trouxa na literatura. Então, sim. Muito Mas trouxa, muito corno. muito trouxa, muito corno, muito cara creepy. A gente vai ver a aula que vem. Então eu posso ser escritor já. Nossa, o Augusto dos Anjos, Senhor Jesus. O Álvaro de Azevedo, esse pai é pior. Então, tipo, tinha uns caras muito estranhos. Nossa, é verdade, o Augusto dos Anjos tem aquele lá que ele fica olhando a mulher na janela, Olhando a né? mulher na janela. Nossa, Assim, Jesus. eles eram os caras estranhos. Assim. Tu pode dizer que o Cláudio Manuel da Costa é meio incel. Eu não diria isso, mas pode dizer que sim. Porque ele era um cara que ele chega a um ponto que quase ia ser. Na real, ele não era incel porque ele não era contra a mulher, né? Ele era contra essa ideia do amor, porque o amor impedia as tuas funcionalidades de ser humano. Ele ficava cego por amor, ele ficava louco por amor. E o amor era tão grande que ele chegava a se confundir com o cenário. E essa é a parte mais bonita do poema, que é grutas, troncos, penhascos da espessura. Se o meu bem, se a minha alma em vós se esconde, mostrai-me essa formosura. Nem ao menos o eco me responde. Ah, como é certa a minha desventura. Nise, Nise, onde estás? Aonde, aonde? Ele canta assim com o cenário, o jeito que ele canta e ninguém escuta, e o jeito que a voz dele se mistura ali com o cenário. E nem o eco ele consegue ouvir, de tanto que a voz dele se mistura. Se você tá cantando no meio dos penhascos, gente, provavelmente ouviria um eco pelo menos da tua voz. Mas nem isso ele escuta, ele não escuta nada. Então é lindo, assim, a maneira que ele faz isso, que ele junta isso. É uma coisa que inspirou bastante o romantismo. Mas é o seguinte, gente, a obra poética dele é muito chata. Ele era um doente de amor. Sim, ele era um doente de amor. Mas vocês percebem uma coisa, assim, por causa da linguagem do arcadismo, por causa dessa linguajar meio simples e meio despojado e meio direto, não tem muita subjetividade. O arcadismo, eles falam que é um poema meio sem alma, sem coração, que parece que ele está cantando os prantos dele, mas não parece que é tão desenvolvido, tu não sente tanto, assim. E é proposital isso. Ele é um poema meio que para tu ler e para tu, tipo, não pensar muito depois, sabe? Não é para ficar tão marcado em ti. E isso está muito na forma que é escrito, assim, esse soneto totalmente metrificado, totalmente perfeitinho, as palavras dele, todas as palavras dele são pensadas, nenhuma é muito complexa. Vocês podem achar que esse poema, tipo, se eu botar 2019 e vocês não saberem que poema é esse, vocês podem achar que é um poema que é escrito hoje, sabe? E também, né, tem as... E traz de novo essa cultura greco-romana, né, a Nise, que é um mito grego antigo. Então, assim, gente, esse é o Cláudio. Ele não tem muito a adicionar, mas é isso, é ele. Agora, passando pro grande. Foi? O Cláudio tenta. Cláudio tenta. Cláudio tentou bastante. Um que tentou bastante e foi bem mais marcante é o Tomás Gonzaga, que o João vai falar agora. O Tomás Gonzaga, ele é o escritor mais conhecido do arcadismo, especialmente por conta de uma obra que ele escreveu bastante extensa e que ele publicou de um jeito meio esquisito. Ele publicou ela em jornais, né, se não me engano, né, meio que por capítulo, né, que é inclusive, esse cara, ele fez uma antecipação romântica tão grande que ele antecipou o modo como o primeiro romance romântico foi... romance romântico não, o primeiro romance foi publicado, né, que foi nesse modelo de folhetim. Essa obra, a Marília de Dirceu, ela basicamente conta a história de um casal, assim, e na perspectiva do homem, do cara, que no caso é um análogo aí da personalidade do Tomás. Nicolas, sobre as obras serem publicadas assim mesmo, eu diria que, pô,
beleza, assim, de certa forma, assim, mas aqui a gente tem, nesse período especialmente, a gente tem um avanço muito grande da imprensa impressa, sabe? A gente tem um avanço bastante significativo com o surgimento da prensa, por exemplo, sabe? Ah, e nesse sentido, aí a gente vai ter o jornal mesmo, tá ligado? Vai ter o jornal para botar a cornice do Tomás Antônio Gonzaga dentro, sabe? E também era incomum poesias serem impressas assim, sem ser numa coleção, sem ser juntas, uma coisa que o autor mesmo fez. Era difícil, assim, não ser só num jornal, por exemplo, que tu se deparava com o poema do Tomás Gonzaga. Sim, era mais uma coisa de prosa, realmente. Bom, gente, ainda sobre o Tomás, é interessante que e ele, de certa forma, se opõe ao jeito que o Cláudio Manuel escrevia, né? Porque o Cláudio Manuel ele escreveu desse jeito desesperado, desse jeito exacerbado, desse jeito como se o amor dele fosse realmente impossível e causasse uma dor gigantesca, assim, sabe? Já o Tomás Mottola, ele colocava um pezinho racional diante da perspectiva do eu lírico que ele criava, assim. Então, o eu lírico do Tomás, ele pensava não só na situação de amar, assim, mas também como em toda a situação, assim, da própria vida, sabe? Ele tinha uma introspecção que transcendia o amor, ele tinha uma introspecção que era meio até egocêntrica, sabe? Que também é uma característica romântica, o egocentrismo. Uh, e... E essa introspecção egocêntrica leva ele, por exemplo, a cair em assuntos, em clichês, como o Carpe Diem, lá que a gente falou, que é uma coisa assim, tipo, de falar, meu, pô, a vida tá rolando, assim, sabe? Será que eu tenho que aproveitar, sabe? Eu tenho que aproveitar de alguma forma. Ele obedece, sim, à estética do classicismo, ou do neoclassicismo, que é a estética bucólica, a estética rural, etc. Só que, ainda que ele faça, ele tem coisas, assim, um pouquinho mais avançadinhas, assim, um pouquinho mais... não avançadas no sentido de melhores, mas no sentido de, tipo, distantes do quadradinho do estilo, sabe? E Ele essa tem coisa umas da características próprias dele, bem marcantes, assim. isso, exatamente. E ele real expressava isso, por exemplo, botando o lírico dele como um cara que por morar no campo, ele era puro, sabe? Ele não tinha sido contaminado ali pelos males da vida, assim, urbana, onde tinha corrupção, onde tinham interesses e tal. O cara, ele era só um pastor mesmo, assim, sabe? O lírico, ele era um pastor puro, e a pureza, por consequência, trazia sabedoria a esse pastor. E como consequência ele vai ter essas reflexões um pouquinho mais profundas, assim. Aqui no próximo, quer falar alguma coisa, não? Não, não. Pode falar. Aqui no próximo slide eu coloquei um trecho do Marília de Dirceu. Esse trecho é aquele trecho que eu falei, que aparece muito o Carpe Diem. Eu vou ler ele para vocês. Mas percebam que aqui, diferentemente do poema do Cláudio, por exemplo, em que o cara estava simplesmente desesperado porque a Nise sumiu, cadê a Nise? Não sei. Aqui Nise. o Nise, aqui o Tomás, ele tá tipo. O lírico do Tomás, ele tá, tipo, pô, meu, refletindo ali meio que sobre a vida mesmo, sabe? Meio que refletindo em, tipo, em coisas que a gente faz, Dirceu, você, Marília, que nos coloca em certos rumos aí da vida e no final faz a gente não aproveitar ela, né? Então vamos ler, é bem. Vocês vão entender na hora que eu ler, assim, tô percebendo que, tipo, é bem compreensível, assim, a linguagem, ela é bem amigável também, assim como o outro poema era, né? Mas tá. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte desse mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Estão os mesmos deuses, sujeitos ao poder do ímpio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. Perceba uma presença de elementos culturais aqui da Grécia Antiga também, né? Apolo, Deus. Enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos, sim, façamos, doce amada, nossos breves dias mais ditosos. Um coração que frouxo, a grata posse de seu bem difere, assim Marília a si próprio rouba, a si próprio fere. Ornemos nossas testas com flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de seus amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que passa, também, Marília, morre.
Então, é uma. Percebam que ele tá falando, não, o tempo tá passando, a gente vai morrer, e tal. Esse trecho do Marília de Dirceu, ele tem quase todos os clichês do arcadismo, assim, sabe? Ele tem, tipo, o Carpe Diem aqui, o Fujerubim aqui, também junto com o Hora Mediocritas, e percebam, tipo, tem uma abundância enorme aqui de coisas de, tipo, de elementos de natureza, assim, então ornemos nossas testas com flores e façamos de feno um brando leito, prendamos Maria em laços estreitos, gozemos do prazer de seu amor. Então, tipo, meu, façamos de feno um leito, tá ligado? Então, sim, ele tá implorando pra macetar a Marília, e realmente ele maceta a Marília, spoiler. Mas assim, é uma história de um amor difícil, assim, de um amor cortês, assim, mas de um amor complicado, assim. No final, é interessante que a história do Dirceu, ela vai até que se confundir um pouquinho com a história lá do Cláudio de Manuel. Acho que o Dirceu vai preso no final do livro, né? Não sei. E, enfim, esse é o Tomás. Ele tem essas características. Eu só queria destacar mesmo o caráter reflexivo desse poema, o caráter introspectivo, diferente do desespero do Cláudio Manuel, né? E com isso a gente vai para o nosso último autor, que é o Basílio da Gama. Quer falar dele, Léo? Mas também comentando rapidinho do Tomás, essa coisa dessa saudade, meio que esse pessimismo dele era muito porque o Tomás Gonzaga estava preso quando ele escreveu algumas partes do Maria de Dirceu. Então é possível notar assim uma relação direta com esse tipo aproveita o dia porque tu não sabe o que vai acontecer contigo. Mas enfim, passando pro Basílio da Gama rapidinho aqui porque a gente já tá na nossa hora. Basílio da Gama ele é importante, gente, porque ele escreveu uma obra poética de muita importância. Lembrei de um filme falando sobre Carpe Diem, Cidade de Prestes Mortos. Exatamente, eles falam bastante isso no filme. Falando rapidinho do Basílio da Gama, gente, ele é importante que ele escreveu uma épica brasileira indianista. O que é uma épica indianista, gente? Épica é aquele gênero poético que a gente falou, que tu canta os grandes feitos dos heróis, exaltando a nação, falando dos deuses junto contigo. Camões fez isso com os Lusíadas. Basílio da Gama fez isso com o Uruguai. Só que a épica do Basílio da Gama não é uma épica de verdade, a gente pode dizer assim. Ela é uma épica bem curtinha, ela, ao invés de ter 10 cantos, como os Lusíadas, a épica do Uruguai tem 5 cantos, e não é uma épica de elogios, não é uma épica de grandes feitos. É uma épica que quase pensa assim, no caráter desse conflito entre índios, portugueses e espanhóis. Ele narra, ele conta, né, liricamente, sobre essa guerra dos 7 povos das missões que teve aqui no sul do Brasil, por causa do Tratado de Tordesilhas e tudo mais. Sobre a expulsão dos jesuítas no Brasil. Os jesuítas foram expulsos do Brasil nessa época por causa do Marquês de Pombal e voltaram só depois. Mas nessa época eles foram expulsos. O vilão desse poema épico é um padre jesuíta que meio que convence os índios a se matar, a lutar contra eles. E os guerreiros, né? Os portugueses e espanhóis, eles até valorizam a força e a coragem dos índios. Falam que são grandes guerreiros. Tem uma passagem no canto 2 que o Cipé de Araju, aquele mesmo do continente, aquela lenda indígena aqui no sul, né? Vai lá, luta contra eles, é um grande guerreiro, demora para cair, mas morre, né? Porque, bom, os portugueses tinham arma, né? E é por isso que eles ganham. E eles falam, assim, né? Que é uma tragédia que isso que está acontecendo. Então tem um caráter um pouco mais refletivo. A coisa mais interessante é como essa representação do indígena pode ser diferente, pode ser uma coisa mais forte, uma coisa mais viril, ligado com a natureza. Não tem a estética de pastor nesse poema, não tem muitas coisas assim do arcadismo. Não tem nem métrica, é uma época escrita em versos brancos. Não tem aquela coisa de contar versinho, de contar sílaba poética, mas tem essa estética do índio meio que ser um pouco mais valorizado na cultura. Agora vendo ele através desse olhar mais físico, né, desse olhar mais feroz, mas ainda com uma alma, ainda com essa coisa de bom selvagem, que era coisa bem famosa na época, que foi influenciar muito o romantismo, principalmente as obras do José de Alencar. E, bom, gente, por hoje é isso. O Uruguai é uma tribo? Não, é uma... Tem um trechinho aqui. um textinho aí, mas é muito grande, eu acho, para ler agora. E eu vou te falar, Vocês dão uma olhada, assim. eu não consigo ler isso, gente, porque não tem rima, não tem verso. É meio estranho de ler Esse tipo de em coisa voz assim. alta, porque esse não era uma época para ser declamado em voz alta que nem as outras. O Uruguai é uma tribo. O Uruguai é alguma coisa que existe no poema que não lembro agora.
Ela está Mas googando. eu estou procurando. Tipo, é alguma coisa que existe no poema agora. O que é, eu não sei. Cara, é que na verdade era Uruguai e ele, na hora de escrever na máquina de escrever, ele ficava Eu acho que apertando. era realmente Uruguai, porque ele fala sobre os povos do Uruguai, os povos que estariam duelando na península do Uruguai ali. Então tipo, pode ser que é a região da época. Falei isso bem despretensiosamente, sabe? Mas, Cara, o pior é tem- que eu li todo esse negócio e eles não mencionam, acho que nenhuma vez ali no poema. Eu só não tinha reparado. Mas enfim, Sabe Uruguai é quando faz a região. redação e bota o título no final ali, sabe? Não é, não. Meio Mas que enfim, despretensiosamente. Uruguai é região. É isso que importa, gente. Que Mas isso? enfim, sobre arcadismo é isso. Geralmente não cai muito. Se cair, vai pedir algumas características em oposição ao barroco. Falar sobre o que era essa coisa meio de vida pastoril, essa coisa meio bucólica. Se já aparecer alguém meio que revoltado falando sobre amor veneno, amor que deixou a pessoa cega, tu já sabe que é o Cláudio Manuel. Se aparece alguém falando de uma Marília, que ela tem cabelos doces e lindos, dourados, e que ele sente muita saudade dela, tu sabe que é o Tomás Gonzaga. Geralmente vai cair provavelmente alguma coisa mais relacionada com o período de história, mas isso vocês vão ver com o professor de história. Então cobrem ele sobre Confidência Mineira, sobre Revolução Francesa, isso é com ele. Nós agora, semana que vem, a gente vai falar sobre figuras de linguagem, né, João? Sim, figuras de linguagem. Figuras de E aí, para linguagem. dar uma pausinha, eu acho que essa semana a gente vai mandar uma outra listinha de exercícios, que eu vou fazer dessa Bem, vez. Sobre para fechar esse negócio aí do renascimento, do iluminismo, e para a gente dar uma largada aí um novo dia, um novo tempo que começou, entendeu? né? Que é uma das que a partir daqui a literatura despenca no vestibular, assim. né. Então, vai Literatura começar. vai começar a partir de romantismo, gente. Então quando a gente chegar lá, boa sorte. Aí sim vai Uhum. ter livro, aí sim vai ter autor, aí sim vai ter divisões dentro do romantismo. Vai ser bem complexo, vai ser bem complicado, mas enfim, aí começa a ficar bom também. Olha aí, lados bons.